Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Estamos aqui fazendo o primeiro webinar aqui da Evermind, com a presença de 3 feras aqui, Gustavo Rodrigues, CEO da Evermind, Luciana Morelli, diretora de Equality Salesforce Latam, e Maurício, diretor de desenvolvimento de talentos para a América Latina também da Salesforce. Hoje a ideia aqui é a gente falar de um tema extremamente importante, né, e um tema que a gente tem visto e percebido que tem sido bastante debatido no mercado, dentro das empresas, pelas pessoas, né, estamos falando aqui de um tema olhando muito a questão de inteligência artificial, acessibilidade, competências digitais, com ainda um olhar muito em ESG, então é isso que a gente está aqui hoje para conversar com vocês, né, e aí depois a gente vai ter a oportunidade de detalhar mais. Primeiro, também eu queria que a gente pudesse aqui também ter um espaço extremamente inclusivo, né, e de desenvolvimento, né, então aí eu vou fazer minha autodescrição aqui para quem está assistindo aí de fora, né, eu sou uma pessoa de pele branca, cabelo curto, castanho claro, estou aqui com uma camisa xadrez aqui, branca e um pouco azul, e um fundo branco aqui. E a ideia aqui é a gente ter uma dinâmica em torno de 30 minutos, onde a gente vai conseguir ter espaço, né, de representatividade, mas também de contribuição aqui das 3 pessoas. E antes de dar a sequência aqui, eu também gostaria muito também que Gustavo, Luciano e Maurício também fizessem a autodescrição. Posso começar? Boa tarde, é um prazer estar participando dessa primeira edição do webinar. Sou, como o Eduardo apresentou, Gustavo, CEO da Evermind. Sou branco, cabelo preto, mais para grisalho, né? Infelizmente, ficando bem grisalho. Estou vestindo uma camisa branca, estou no meu escritório, fundo de madeira, e é isso. Luciana? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Luciana Morelli, da Salesforce, da área de Equality. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, da cor castanho clara, e eu uso óculos. Maurício? Olá, um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhando esse espaço com tanta gente importante, com muito conhecimento. Eu sou Maurício, sou de pele branca, sou careca, então aí o Gustavo falou que pena que estava ficando grisalho, eu nem cabelo mais tenho, então eu sou careca, estou vestindo uma camisa azul, e ao fundo eu tenho aqui algumas coisas da Salesforce, como alguns objetos como as pelúcias que a gente utiliza, e o selo da Salesforce e do Trailheads. Boa, obrigado aí pela autodescrição dos 3. E para começar, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para o Gustavo, para que ele consiga trazer, na perspectiva dele, como que ele vê a aplicação da inteligência artificial, que usam como IA, né, hoje, na questão de acessibilidade, e que impacto pode trazer tanto na inclusão e no futuro da tecnologia. Boa, ótima pergunta. Acho que o tema, para começar, o tema ele é fundamental de ser discutido, ser debatido, né? Trazer visões de como a gente pode utilizar a tecnologia em geral, mas óbvio que usar a inteligência artificial, que é o que está muito em voga hoje, está extremamente quente o assunto em qualquer direção, em qualquer vertical, qualquer indústria, e você não pode deixar de lado e de fora como isso pode apoiar não só a otimização de processos em geração de receita, otimização para diminuição de custos das empresas que nós, Evermind, nós, Salesforce, atendemos, mas também olhar para a sociedade como um todo. E olhar a inteligência artificial separado do comportamento humano, hoje a gente basicamente só tem a perder. Em vez de olhar pelo lado positivo, a gente tem muito a ganhar aplicando as técnicas, a tecnologia, tudo aquilo que é possível e hoje otimizado e aumentado em muitas vezes, acelerado em muitas vezes, por onde nós chegamos em hardware e software com a inteligência artificial, tirando proveito disso,
para processos, às vezes, muito simples de inclusão, de acessibilidade e tantas outras tecnologias assistivas, né? Eu não tenho dúvida que eu participei há pouco tempo, aí, um mês atrás, um pouco mais que isso, do CONAR, né, até convite do Edu e da turma que organiza lá, e estava no painel falando também sobre acessibilidade, e a gente falava justamente da questão de a política. A gente cobra muito dos governos, né, a política pública, sobre inclusão, sobre diversidade, sobre acessibilidade e tal. Só que qualquer governo, não estamos falando especificamente do governo do Brasil, ou de uma cidade, um município, um estado específico, mas qualquer governo, em qualquer lugar do mundo, ele vai ter uma dificuldade de ter ações de fato assertivas para cada indivíduo, por causa do custo. O custo é muito alto para você fazer algo tão específico para cada indivíduo, como eles merecem ser tratados, com as tecnologias assistivas que cada pessoa, com suas características, suas deficiências, deveria ser tratada. É normal que a política pública seja ampla, ela amplifica no sentido de trazer mais, atingir mais gente, de bater em mais gente, né? De alguma maneira incluir mais gente, só que de uma maneira um pouco mais genérica. E aí, quando você coloca a tecnologia, quando você coloca a inteligência artificial, que pode, hoje, dado a velocidade, a aceleração de processamento, de geração de informação a partir de uma quantidade absolutamente massiva de dados, eu entender esses indivíduos e tratá-los como um indivíduo de fato único, e processar essa informação para dar o melhor feedback, a melhor tecnologia assistiva possível para ele, seja para tratar tradução de linguagem de sinais, se for uma questão sensorial, um assistente virtual, uma experiência personalizada, uma modulação de ondas sonoras para um deficiente auditivo, isso fica muito mais fácil. Então, eu uso a política pública para atingir o máximo possível de pessoas, mas eu trago agora ferramentas que, com um preço muito mais, um custo mais aceitável, que seja possível de se lidar, atingir e personalizar a relação de cada indivíduo com as suas características. Diversidade e inclusão é um negócio muito amplo, absolutamente amplo. A característica de, se eu ficar numa deficiência sensorial, auditiva, por exemplo, tem uma diversidade absolutamente grande de personalizações que eu posso tratar cada deficiente auditivo, como pode ser um deficiente visual, como pode ser alguém com uma deficiência cognitiva, motora, não importa. Então, a inteligência artificial, acho que ela traz essa possibilidade da gente jogar agora o jogo um pouco mais democrático, né? Então, ela apoia o máximo possível, políticas públicas são importantes, incluir o máximo possível, mas personalizar a experiência para trazer uma melhor qualidade de vida. Agora, acho que a inteligência artificial nos permite, nos habilita a fazer isso. Eu espero que a gente use da maneira mais adequada para poder, de fato, tirar proveito disso. Muito bom, Gustavo. Obrigado aí um pouco da sua visão, né, desse tema que tanto se debate, tanto ainda tem dúvidas, né, de como que isso vai, de fato, transformar, impactar, mas é importante você, né, à frente da Evermind, uma empresa que, de fato, consegue diariamente, né, traduzir isso para a geração impacto do cliente, é importante também entender como que isso também conecta com a velocidade de transformação e como, de fato, vai impactar as pessoas, né. Agora eu vou trazer aqui para a conversa aqui a Luciana, né, e aí eu vou trazer uma outra visão aqui para vocês enquanto tema, né, que a gente também fala bastante, né, a gente hoje vê muitas empresas, muitas marcas querendo se transformar, querendo inovar, e a gente sabe que, e conhecemos, né, diretamente, que a Salesforce vai além disso, né, além de a Salesforce ser uma empresa extremamente de destaque, né, mundialmente, de trazer inovação constante, de também contribuir, trazer o tema de IA já há bastante tempo, né, para a realidade das pessoas, ela também tem alguns propósitos, né, quando a gente olha, né, e para mim acho que o que é o mais sensível, né, eu à frente aqui da área
de pessoas e cultura da Evermind é, de fato, a gente olhar também o que a gente vive de dilema de igualdade, de equidade, de pessoas, né, que, de fato, muitas empresas também têm caminhando, né, tentando fazer iniciativa, alguns programas um pouco mais estruturados, outros mais embrionários, mas quando a gente olha a Salesforce, isso já nasceu, né, na partida e faz parte da cultura, né, que a gente fala cultura organizacional, né, e quando a gente olha, assim, né, olhando esse impacto que a Salesforce tem, trazendo inovação, que eu queria aqui trazer para você é assim, olhando nessa temática, né, o que você pode compartilhar conosco aqui, que outras organizações estão com uma pressão constante, né, e também como que a gente torna isso um negócio sustentável e como que você pode compartilhar aqui por onde começar e como que também outras pessoas podem ajudar e contribuir nessa transformação que a Salesforce gera no mercado, principalmente de equidade. Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Acho que você trouxe um ponto que é muito importante, que é, isso nasceu da cultura Salesforce, mas está no dia a dia, é o jeito que a gente toma decisão, é uma conversa que vem do começo né, do problema, do tema que está sendo colocado, e não vem depois como o que a gente faz a respeito de diversidade. Né? Então, está sempre no começo do funil. Eu acho que é muito importante que as empresas que decidam ir por esse caminho, né, e falando dos 3 campos de ESG, pensem também em trazer isso para o começo da discussão e não para o final. Eu acho que ver um mundo diferente, conseguir fazer uma mudança para o mundo, começa dentro de casa. Né? Muitas empresas acham que lidar com diversidade é só a questão da filantropia, e a filantropia é altamente importante, super defendo, mas eu acho que é começar a olhar para os processos dentro de casa. Né? Começar você a olhar e usar a tecnologia para isso. Eu acho que quando a gente fala de IA, vem um receio muito grande a respeito de que a IA vai perpetuar preconceitos, que a IA vai trazer piora no sistema de gerenciamento de pessoas, e eu acho que a gente tem que olhar para isso de frente e olhar onde é que está o risco. Né? Então, vamos olhar os processos, onde que a IA vai se encaixar e quais são os riscos de ter a inteligência artificial lá, e atuar sobre esses riscos, não deixar de utilizar a inteligência artificial nesses processos. Né? Eu olho para a diversidade em várias áreas, desde recrutamento até a questão da retenção de talentos, gerenciamento do dia a dia. Então, a gente tem que olhar para tudo que a IA vai poder trazer de benefício, mas olhando onde estão esses riscos. E esses riscos, depois de acessados, pode ser que eu não tenha elementos para julgar esse risco. Então, eu tenho que trazer mais gente para essa conversa. Eu tenho que trazer, olhando para esses processos de recursos humanos, por exemplo, falar pessoas de outros grupos que ainda são subrepresentados, o que a gente está perdendo aqui? Né? O que esse modelo vai me oferecer de risco se eu implantar ele nesse determinado processo? Né? Qual é o risco que eu trago para a diversidade, para a inclusão e para a retenção de pessoas nesse aspecto? Então, é olhar para isso, ser super vulnerável no que você não sabe e quem você tem que trazer para essa conversa, mas não deixar de trazer esses benefícios todos da tecnologia para a questão de gerenciamento de talentos e para a área de diversidade em si. Como você falou também, a Salesforce trabalha com isso já há muitos anos, desde o início, e a gente já fez muita coisa, né? Tem muita coisa que é benchmark, a gente divide com clientes, com parceiros, com o mercado, mas ainda tem muita coisa para fazer, principalmente nesse momento onde tudo muda muito rápido, né? Então, olhar, ter certeza que o que a gente tinha no passado se aplica ao momento, que vai continuar se aplicando no futuro, e acho que esse ponto de tomei a decisão, que esse é um valor que eu vou viver, e a partir daí trazer todos os colaboradores, todos os gestores para viver essa realidade, né? Acho que menos do que um pôster na parede é como que a gente toma a decisão e leva isso para o dia a dia. Muito bom. E o que você puder também destacar aqui para o público aqui que vai assistir, os grandes compromissos da Salesforce, o que ela tem nos próximos anos? A Salesforce esse ano fez uma publicação importante, está disponível no nosso site, né, sobre quais são os goals ESG até 2030. Então, a gente tem uma questão muito forte de representatividade de mulheres e pessoas não binárias, é um compromisso público, né? A gente tem lá o que está publicado é o Goal até 2030, mas a gente tem dentro de casa tudo isso destrinchado por país, organização, enfim, a gente tem isso muito claro
para como que a gente vai chegar lá, né? Então, não é só chegar em 2030 e olhar para o gol naquele momento, né? Como que a gente vai chegar lá é o trabalho que a gente está fazendo diariamente. E também o compromisso que a gente tem com os fornecedores que a gente vai escolher, enfim, como que a gente vai promover as pessoas dentro de casa, até todos esses compromissos estão lá. E a questão da sustentabilidade também, né? Eu acho que quando você decide que isso é um valor que você vai perseguir, tem que estar em tudo. Por exemplo, a gente está, né, IA de novo, o consumo de eletricidade de IA vai triplicar no curto prazo, né? O número de data centers que a gente precisa para conseguir rodar esses modelos super complexos assim, né? É muito forte essa questão também. Então, o que você vai fazer para mudar esse processo, né? Isso não muda, a gente vai gastar essa energia. Mas o que a gente vai fazer de contraponto? Onde que a gente vai conseguir compensar essa questão também? Então, acho que de novo, trazer essas questões que são importantes para a cultura da empresa para o começo da decisão. A gente vai avançar com tecnologia, a gente vai aplicar. Quais são todos esses riscos e como a gente minimiza eles desde o começo e não depois do processo. Excelente, obrigado, Lu. Aí eu vou trazer agora também o Maurício aqui para essa conversa aqui. Quando o Gustavo comentou, né, que ele teve no Congresso Nacional de Recursos Humanos, né, esse ano foi uma edição especial de 50 anos, né, e é o segundo maior congresso, né, de pessoas, né, do mundo, ele na América Latina primeiro, e o Maurício também teve a oportunidade de estar lá, e a contribuição dele foi numa outra esfera também, extremamente relevante, a questão de habilidades digitais, né, e aí quando a gente fala habilidade, a gente está num mundo extremamente escasso, né, de talento, tem ainda, quando a gente olha, né, contexto Brasil e outros, né, ainda um déficit educacional, ainda tem muita oferta de emprego e menos pessoas capacitadas ou aptas, né, quando a gente olha para isso, né, cada vez mais, e se a gente olhar o nosso segmento clássico de atuação, que é a tecnologia, muito além disso, tem muito déficit, tem muito ponto, embora muitas universidades relevantes aqui no Brasil, mas ainda a formação ainda versus o que tem de empregabilidade ainda está baixo, né? E aí tiveram outros fatores que a gente foi vivendo nesse mundo, né? A gente está falando, até recentemente eu tive a oportunidade também de estar no Estadão falando sobre questões de modelo de trabalho, se vai voltar 100% remoto, se vai ser remoto, se vai ser híbrido, se vai ser presencial, aí essa é o tema da vez também que isso impacta, né? Mas quando a gente olha aqui, né, um pouco, né, Maurício, na sua visão, você trabalhando diretamente com isso na Salesforce, né? Como que você tem visto as organizações lidar com esses processos, né, seletivos? Como que as empresas que estão aqui, pessoas, pode se cadastrar, se habilitar para o que vem de mercado, o que vem de demanda, né, quando a gente fala tecnologia, mas também se essa escassez de competência digital pode ser suprida com o uso de inteligência artificial. Ela ajuda, potencializa? Como que você olha para essas duas perspectivas? É um ponto interessante, né? Primeiro, acho que vale a gente destacar que toda a força de trabalho vai precisar passar por uma requalificação, porque a gente está entrando numa nova era, né? Então, mesmo as pessoas que atualmente têm os seus trabalhos vão precisar se requalificar para aprender sobre essas novas habilidades digitais. Então, eu começaria deste ponto, porque existe uma pergunta, ou algumas pessoas afirmando, né, que a inteligência artificial vai tirar o trabalho das pessoas. Quando, na verdade, o papel da inteligência artificial, acho que o Gustavo trouxe bastante isso na fala dele, é sobre a questão da personalização e da inclusão. Então, de fato, a inteligência artificial apoia toda essa questão de uma personalização, mesmo num ambiente muito massivo, você consegue entregar uma experiência personalizada. Então, o grande ponto que eu vejo é que as pessoas que não adotarem a inteligência artificial, elas podem ser substituídas pelas pessoas que adotarem a inteligência artificial. Acho que esse é o ponto. Então, a primeira mensagem é que, sim, todos nós precisaremos passar por um processo de requalificação olhando essas competências digitais. No contexto ESG, né, sobre a questão do uso da tecnologia, a gente tem visto muitas empresas utilizando soluções também para essa busca e atração de talentos utilizando a tecnologia. Então, a inteligência artificial ela pode, inclusive, apoiar nesse processo
para fazer busca por profissionais e fazer ali um primeiro crivo, mas ainda assim não vejo que um processo seletivo ele aconteça inteiramente pela inteligência artificial, né? A gente, recentemente, nós lançamos a nossa solução Agent Force, que a gente está numa terceira onda da inteligência artificial, onde a gente agora tem o uso dos agentes, né? Não tem mais o uso do chatbot, a gente tem a personalização utilizando os agentes e apoiando o ser humano. E aí, no que tange a questão do que eu tenho visto e como a gente tem apoiado o mercado para capacitar as pessoas, não só no que diz respeito a Salesforce, a gente tem uma plataforma de aprendizagem chamada Trailhead, que tem mais de 20 milhões de pessoas, usuários ativos, com conteúdos diversos, inclusive inteligência artificial, as novas habilidades digitais, conteúdo de soft skills, conteúdos técnicos, 100% gratuita, que a gente disponibiliza para o mercado. Essa é a nossa contribuição com a sociedade em relação a como a gente pode desenvolver todo mundo que tem interesse em consumir, em desenvolver competências e habilidades, a gente entrega isso no mercado por intermédio da nossa plataforma Trailhead. Excelente, Maurício. Muito bom aí, dicas também valiosas, né? Que eu queria aqui trazer uma pergunta aqui geral, para a gente está quase caminhando aqui para o fechamento dessa conversa, né? Pelo tema, a gente podia ficar o dia inteiro ou várias horas além, né? Mas aí também é importante a gente trabalhar pílulas de conhecimento, né? Aqui para o nosso público, né? Aí eu queria trazer aqui para vocês, a gente falou de 3 grandes perspectivas, né? Estamos falando muito de diversidade e inclusão, que também impacta ESG, estamos falando aqui a questão de escassez de talento, ou novas competências, ou o que vem pela frente, IA, e aí tem diversas IA aqui, que eu queria aqui que cada um pudesse trazer rapidamente, assim, o que são as próximas transformações que vocês acreditam ser relevante às pessoas que estão aqui conectadas acompanhar, né? A gente está falando de uma grande revolução, que é a questão da IA, né, que traz outros contextos, mas que outras transformações ou impacto a gente podemos ver na sequência de IA ou de outras perspectivas aqui, ESG, diversidade e inclusão, o que vocês podem contribuir aqui para o público que está assistindo a gente aqui? Eu começo? Não, pode começar, ordem. Pessoal, vai lá. Bom, eu vou fazer um gancho no que a Luciana comentou. Achei muito bem colocado a questão. Nós estamos falando de IA, e aí tem um efeito colateral imediato, que é o consumo de energia elétrica, de eletricidade. Eu acho engraçado, porque quando a gente estava numa transformação anterior, não foi uma revolução, mas foi algo que também ficou bastante em voga por um determinado tempo, ainda está, mas ficou muito forte, que era a blockchain e moedas eletrônicas, né, criptomoedas, eles viraram vilões, né? Todo mundo fala, pô, vai ficar minerando criptomoeda, Bitcoin, seja qual for, e o consumo de energia elétrica, como que fica isso, né? Numa visão mais relacionada a ESG, eu acho que a inteligência artificial traz tanta coisa positiva, mas ela tem um efeito colateral nocivo que tem que ser acompanhado, que é esse consumo, que é o que a Luciana comentou, e não tem volta, não tem como, você não vai parar isso vai cada vez potencializar mais. O Brasil está muito bem colocado para ser um player extremamente relevante. O Brasil, na minha opinião, o Brasil não tem que pedir assento em G7 e G20, o Brasil tem que exigir assento em G7 e G20, exigir liderar essa transformação, porque nós temos grande parte da economia verde do planeta tá aqui, tá sob nosso domínio. Eu acho que a próxima transformação que a gente tem que se preocupar e esperar é uma que não importa se é inteligência artificial, com a tecnologia, se é comportamento humano, se é o comportamento e responsabilidade das empresas, seja de capital aberto, seja de capital fechado, as empresas que têm que começar a se preocuparem com o impacto ambiental. Senão não vai ter inteligência artificial que a gente vai usar para fazer inclusão, para trazer diversidade, para gerar os novos talentos, trazer eles para dentro das empresas, tal, a longo prazo. Basicamente, não vai existir onde colocar a longo prazo isso para rodar. Nós estamos
nós temos que pensar como a gente faz essa compensação e começa a mudar uma série de ações que a gente deixa de lado para poder tirar proveito disso a longo prazo. Senão, o efeito vai ser muito rápido, a gente vai tirar um proveito a curto prazo, mas não vai ser sustentável. Então, acho que a próxima transformação é, de fato, e eu espero que não seja tarde demais, não sem qualquer tipo de fatalismo, mas a gente começar a se preocupar um pouco mais com a questão de meio ambiente, transição energética e por aí vai. Muito bom, Gustavo. Luciana, quer trazer a sua... Eu acho que ela, não sei se ela é a próxima, mas ela vem acompanhada, e eu também não sei como que a gente está olhando para isso, mas pensando em diversidade e inclusão, a gente pode experienciar nos próximos meses e anos um aumento dos grupos subrepresentados, né? Porque muita gente, como o Maurício estava falando, vai acabar ficando de fora dessa transformação, porque a gente ainda tem um gap digital, enfim, e aí existe um salto grande que precisa acontecer. Eu acho que se não é pelo coração, que as pessoas têm que pensar isso no mercado consumidor. Se você deixar essas pessoas para fora sempre, você perde de várias formas, né? Você perde porque o mundo não evolui, e você vai perder porque você vai perder gente para o seu negócio. Então, eu acho que é um compromisso de todas as empresas que trabalham nesse ambiente de conseguir trazer, de procurar diminuir esse gap digital para que a gente consiga ter uma força mais preparada, para que a gente consiga usar a tecnologia muito mais do que a gente até imagina que a gente possa hoje, e conseguir aumentar o mercado consumidor de todo mundo, né? Então, acho que não tem lugar onde se perde se as empresas se comprometerem a continuar fechando esse gap digital que vai aumentar, né? Então, acho que a gente tem uma preocupação grande com isso. Ótimo, excelente. Maurício? Eu queria complementar uma coisa que eu acho que também precisa ser olhada, né? Até nessa questão de inclusão e essas relações, está muito claro que a inteligência artificial ela vem para apoiar todo o que é processo de processos repetitivos, melhora de produtividade, tudo que for essas questões de processo. E aí cabe ao ser humano focar muito na questão que é do ser humano. O relacionamento, a questão de liderança, a questão de gestão do tempo, coisas que vai ficar a cargo do ser humano. E aí, né, nesse momento que a gente precisa mais do que nunca ter as pessoas aptas para isso, que aconteça a inclusão genuinamente, porque o que for processo a máquina vai fazer, é fato. E vai fazer com maestria. Mas tem coisa que ela não vai fazer, e cabe a nós. Então, olhando em o que vai acontecer, né, até voltando na história das 10 competências digitais, ou das 10 futuras habilidades requeridas, 2 são técnicas, 8 são de relacionamento, de ser humano, de coisas que são relevantes. Então, a gente está olhando muito para essa questão da tecnologia, mas o que vai fazer a diferença é exatamente essa questão da relação humano com humano. Como é que a gente inclui, como a gente lida, como a gente trata, como a gente administra o tempo, como a gente desenvolve pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante que a gente pouco tem ouvido falar. Eu acho que isso é uma tendência que está aí na porta, imediata, precisa ser desenvolvida. Então, essa é a minha mensagem em relação ao que é requerido nesse novo contexto de desenvolvimento de competência. Excelente, excelente. Estamos aqui na reta final aqui do tempo, né? Mas de fato faz total sentido, né? Quando a gente traz essa junção, né? Pessoas ao centro, IA trazendo aprendizados, impacto positivo, mas também pontos de atenção, como a gente lida também com as questões de ESG sustentáveis, como a gente olha também o impacto, né, do mundo. Acho que a Luciana trouxe um ponto bem importante, a questão também do olhar do cliente, né, porque a representatividade também é como que eu, de fato, entendo o consumo e posso, de fato, estar oferecendo a marca ou a solução para todas as pessoas da maneira que ela gostaria que fosse percebida ou recebida, né? E também, quando a gente olha aqui, um tema que se fala também muito aqui, a questão de pode ser que a gente tenha o tempo livre, mas como a gente usa o tempo a nosso favor, o tempo de qualidade, que tanto se fala ainda nesse contexto aqui, né? Então, queria expressar aqui meu enorme agradecimento aqui para a Luciana e Maurício da Salesforce. Foi um prazer ter vocês aqui nessa primeira agenda de webinar.
Gustavo, obrigado aí também por você trazer a sua rica, valiosa aí, também está à frente da Evermind, fazendo a liderança e a transformação que a gente tanto espera para esse ecossistema. Agradecer ao público que está com a gente aqui, para vocês também seguir a Evermind nas redes sociais, a Salesforce, e acompanha também os próximos webinars que a gente vai ter, que será com certeza outros temas bem impactantes e relevantes para a sociedade e para a transformação do mundo. Obrigado, gente.